Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, é isso aí, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui para falar de matemática, com os professores Cristiano Marcel. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Certo, seja bem-vindo. E professor Gustavo Adolfo, professor. Sempre um prazer ter vocês aqui, tô bem, você? É isso aí. Bom, hoje matemática, a gente sabe, né, que vai ter esse segundo dia de prova do Enem, nesse domingo. Né? Eu queria só lembrar vocês também que amanhã a gente tem live às 18h30, aqui também pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, para falarmos de ciências da natureza. Mas hoje, matemática. Vamos lá, e para matemática todo mundo pensa, professor de matemática, como é que o cara... Matemática já é complicado ou não, você sabe, tem essa coisa em cima da matemática, né? Sempre tem. Sempre tem. Não. E aí o pessoal deve perguntar, como que um professor de matemática decidiu ser professor de matemática? Como? Como, professor? Cara, essa história, da minha parte, é um pouco longa, assim, daria um programa inteiro. Por quê? Para começar, meus pais são médicos, né? Então, sim, eu fui praticamente condicionado a ser médico também, não por pressão, Não, livre espontâneo. mas por uma questão natural. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei no ensino médio, a minha relação com a biologia não foi das melhores, e aí eu vi que não dava, entendeu? E aí, como a minha relação com a matemática sempre foi boa, e aí, enfim, por ter pensado em um dado momento fazer engenharia, depois pensei em ser militar e tal, etc., chegou num dado momento, assim, quando eu estava fazendo o curso, que eu estava tendo aula com meus professores e, assim, eles eram meus ídolos, eram minhas referências. Eu falei, cara, eu tenho que ser igual a esse cara aí. E aí foi aí que eu decidi fazer matemática. Mas o trajeto foi um pouco longo. Até tomar essa decisão foi um pouco longo. Perfeito, não, isso aí. Sempre tem alguém como referência, né? Algum professor que acaba fazendo seus olhos brilharem e tudo mais, sim. né? Eu tive alguns. Show de bola. Se for lembrando dos nomes aí, pode falar, né, professor? Beleza, porque a gente vai deixando um abraço aqui para eles. E contigo, professor Cristiano? Comigo foi resolução de problemas. Eu comecei a resolver problema. Falei, rapaz, não é que eu consigo fazer isso, né, cara? Ia lá, olha só, resolvi um problema de geometria, que legal. Daqui a pouquinho vem um colega e fala assim, você me ensino também. Daqui a pouquinho estava ensinando para uns 5, 6. Aí hoje eu estou aqui. Foi assim, a vida foi levando, entendeu? Agora, esse referencial que ele diz é muito sério. Eu tive professores excelentes, né, cara? Eu tive uma professora na universidade, por exemplo, que ela fez uma coisa por mim que até hoje, a professora Valci, um beijo para ela, eu me arrebentei na prova dela e eu era melhor em geometria, eu tirei uma nota horrível. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui se eu tirar uma nota horrível em geometria? E ela me chamou e falou, olha só, garoto, você é bom em geometria, mas você tem que saber demonstrar isso e tal. Ela conversou comigo, sabe, eu achei aquilo de uma humanidade muito grande, né? E acabou que depois eu tirei uma nota excelente na prova dela, assim. E isso, eu falei, pô, professor não é somente resolver exercício, professor não é somente ensinar, professor também ser humano, né? Tratar das pessoas, isso aí começou a me... Aí eu estou aqui. Perfeito, perfeito. Eu tive muitos professores também referência. Quem sabe um dia eu não viro um professor de matemática, não sei. Tive muitos professores, tenho muitos professores aqui que são referências. Você ia ser um excelente professor. Quem sabe, gentileza de sua parte, tá vendo? Não, mas seria mesmo. Eu tenho também o professor Luiz Felipe Lins, até teve aqui no programa com a gente. Inclusive, essa semana que eu peguei um carro aí, cara, esse serviço de carro, e aí, a pessoa que estava dirigindo virou e falou, cara, eu fui aluno do Luiz Felipe. Aí eu, caramba, o Felipe, inclusive, Felipe, aquele abraço, muito obrigado por todo o incentivo que você me deu. Foi por aí que eu comecei a disputar a Olimpíada de Matemática e tudo mais. Maneiro. E o professor, você também está bem conectado a isso. Né? Negócio de Olimpíada, a gente trabalha um pouquinho. No Cefet, que eu dou aula, a gente tem um programa de treinamento para os alunos que vão prestar o Haroldo, né? Isso, junto com o professor Haroldo Filho. Que a gente tem, né, te ajuda na preparação dos alunos lá para o BMEP, principalmente, né, a gente faz o MEST também, aí o MEST é mais com o Haroldo, mas para o BMEP a gente tem esse preparo, e é bem legal, assim, eu acho que as Olimpíadas, principalmente o BMEP, né, que é a maior Olimpíada aí, né, eu acho que até do mundo, até, né, assim, milhões e milhões de alunos no Brasil fazem, e ela dá um bom estímulo, né, porque às vezes, assim, o aluno nem sabe que gosta de matemática, mas ao ver os problemas de Olimpíada, que são problemas diferentes dos problemas, né, normais, digamos assim. Problemas instigantes, né? Exatamente. Assim. E estimula, ele vê assim, cara, eu gosto e tal, e aí você vai pincelando aqui um matemático aqui, outro ali no interior do Brasil, que
talvez não tivesse oportunidade, né, se estivesse seguindo ali no caminho normal. Né? É bem legal. É muito legal na Olimpíada de Matemática, é isso aí. Agora, então, bora partir para o que interessa? Vamos nessa. Bora lá? Já queria deixar o convite, galera de casa, ó, pode mandar pergunta, inclusive já chegaram perguntas aqui pra gente, é isso aí, tô gostando de ver. Bom, vamos entrar primeiro nos assuntos ou a gente já entra nas perguntas? Então vamos primeiro para os assuntos, beleza? Bom, a gente fez o levantamento, só lembrando que nós temos aqui o percurso educativo de matemática, se eu não me engano foi o primeiro percurso educativo que a gente lançou, então assim... Facebook e do YouTube, tá aí, ó, como é que é? tvescola.gov.br/percursos. Você pode acessar e você clica ali no de matemática, tem ali, você vai clicar, tem começar agora, tem as opções, você entra de matemática e tem lá várias ilhas e tudo mais, ó, tá vendo? Matemática tá logo aí no início e tudo mais. Então, galera, se quiserem acessar, é só ir lá nesse endereço que eu te falei e vocês cliquem em matemática. A prova tá aí domingo, vale dar uma olhadinha rápida, né, professor? Claro. É sempre muito proveitoso. Aí, ó. Tá vendo ali que a gente tem uma divisão? Tem umas porcentagens ali e tudo mais, ó. Uma coisa interessante de se falar é que a gente fez esse levantamento, né, ali pelo próprio percurso, tem ali a quantidade de questões que tem sobre cada área e tudo mais, e aparece com muito destaque números e operações. A gente pensa já nas operações básicas, né, professores? Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso, né? A gente tem que focar nessas operações básicas, né? Não somente focar em operações básicas, mas também na resolução de problemas. Saber dividir é uma coisa, saber interpretar o problema para fazer a divisão correta vai além, né? Vai além. Se você tem, sei lá, uma divisão em que você tem que levar em consideração o resto para depois voltar e descobrir qual é o número da sequência, vamos pôr assim, land tem 4 letras, né? E aí qual é a milésima letra que aparece? Isso é um problema de divisão, mas ele tem que reconhecer, saber que ali tem um período, tem um ciclo, e aí, saber dividir? Muito bem, tem que saber, claro, mas também saber interpretar o enunciado para fazer essa divisão corretamente, saber e resolver a questão, né? Para identificar, né, que existe essa divisão. É como eu sempre falo, né, a interpretação do enunciado ela é praticamente 70% da questão. O que eu acho que puxa, né, aquela porcentagem para aquela ilha, né, no percurso... 36,1%. O que eleva também é que dentro dessas operações básicas, né, se você for ver, tem problemas de porcentagem. E problemas de porcentagem envolve desde razões e proporções, né, assim como o cálculo de descontos, e principalmente nessas questões de cálculos de descontos ou acréscimos, né, percentuais, principalmente os descontos sucessivos, são os problemas que costumam pegar muito o aluno pelo pé. Né? Então, o problema de porcentagem é muito importante porque ele não envolve apenas, né, regra de 3, etc., mas também como envolve outros problemas que às vezes resvalam até na matemática financeira, muitas vezes. A gente fez esse mapeamento aí do Enem de 2013 para cá, né, só para deixar bem claro, e recebemos mais perguntas. Opa, coisa boa. Bom, e tem até a ver aqui, ó. Posso chamar essa aqui? O que você acha? Tem até a ver com um assunto que a gente bateu aqui agora. Lourdes Santos, do YouTube. Obrigado, Lourdes, valeu. Ela pergunta, como interpretar as questões de matemática mais rápido? Quem falou é você. Eu posso começar. Olha aí. Eu acho que o mais rápido aí que ela tem que se preocupar é principalmente em reconhecer os dados do problema. E conforme, que é um hábito que eu tenho até hoje, você vai lendo no enunciado e assim conforme você vai lendo, os dados vão sendo, né, dados, assim, né? Os dados são dados. Você já vai anotando, né, já vai fazendo, separando tudo que a questão está dando, certo? E aí você, tendo esses dados já separados, na hora de você montar a sua resolução, ela torna esse processo mais rápido. Entendeu? Eu acho que é a questão do mais rápido aí, que eu acho que é o mais importante, é isso, é reconhecer os dados do problema. E tomando cuidado muito também com as preposições. Você aumentou de 8 para 10, né? Aumentou em 10, aumentou para 10. Num você soma 10 unidades, no outro você soma 2 unidades até chegar a 10. Isso não parece, mas às vezes cria uma
Confusão, uma né? confusão. E aí a pessoa sabe resolver, e aí procura lá nas letras A, B, C, D, E, não encontra porque deu bobeira na leitura de uma preposição. Às vezes uma Uma letrinha, uma isso besteirinha. isso chateia pra caramba. Caraca, pois é, a gente estava falando aqui de porcentagem, o professor falou de porcentagem, 8,2%, aí 33 questões de 2013 para cá, bastante coisa, tem que ficar atento, né? Não tem jeito. Bom, outra coisa que a gente, que tem um destaque muito grande é geometria, logo depois disso, né, das operações básicas, que a gente até falou que é importante, é bom ter uma base importante, uma base sólida para desenvolver dentro do conteúdo, né? E aí a gente tem 26,2% em segundo lugar, geometria e grandezas e medidas. Hoje eu vejo geometria aparecendo de uma maneira mais sólida. Há umas 2 décadas atrás, digamos assim, os colégios não davam ênfase à geometria, né? Vamos cumprir o programa, chegamos em outubro, novembro, vamos dar geometria, começou a geometria, não deu tempo. Né? Hoje é uma preocupação maior, né? Vamos dar álgebra junto com geometria para que ela seja bem fixada com o aluno e tal. E geometria é extremamente importante, cara, porque geometria é a resolução de problema. Você não resolve um problema, ainda que não tenha uma contextualização, um teorema de Pitágoras que você aplica num canto de parede, com uma escada ali apoiada, mas qualquer problema que você tenha que ler e interpretar, onde é que está esse segmento, qual é a seviana que eu traço, a bissetriz, a altura, isso estimula muito o raciocínio do cara. Tá? E isso acaba fazendo com que ele tenha facilidade em problemas de conjunto, por incrível que pareça, porque o raciocínio dele fica tão apurado que ele consegue ler mais rápido, ele consegue olhar o comando e identificar com mais clareza, entendeu? Geometria eu acho uma das partes da matemática mais interessante porque ela é palpável também, né? Você fala de matrizes e determinantes. Mas quando você fala de teorema de Pitágoras, você fala de lei dos cossenos, é uma coisa que você enxerga uma situação, problema ali, entendeu? Eu acho que é por isso que ela deve aparecer um pouco mais. Não sei se é a mesma opinião do Gustavo. Perfeito. Agora, só uma dúvida, antes de vir até para essa questão aqui, uma coisa que eu reparei o vocabulário. A matemática tem um vocabulário específico, né? E talvez entender, reconhecer essas palavras, igual você está falando, a bissetriz, e aí vai, Você tem que saber o que é isso e está no sangue para poder também interpretar e chegar, né? Mas isso não é uma exclusividade da matemática. Sim, sim, verdade. Por exemplo, em biologia, por exemplo, né, que sempre foi o meu tendão de Aquiles, como eu falei, a quantidade de nomes que você tem que memorizar, né, que não é... Canela, né, cara? Porque a palavra decoreba, a palavra decorar leva a decoreba, mas o memorizar... na própria física também, você tem muitas definições, né, potencial elétrico, campo elétrico, então você tem que saber o que é cada coisa para você entender o problema. E na matemática não é diferente. Como você falou, a bissetriz, o que é uma bissetriz, o que é uma mediana. Mediatriz e mediana é a mesma coisa? Não são coisas diferentes. Então, você saber as definições é o princípio básico. E só pegando um pouquinho o gancho do que ele falou em relação à geometria, eu concordo muito com ele. O ensino de geometria mudou bastante, né? Antigamente, geometria plana você via até o 9º ano e depois acabou, você nunca mais tinha contato. Hoje é diferente, até porque é um assunto difícil e é um assunto que existe uma certa maturidade, então não é do dia para a noite. Então, assim como a maioria dos assuntos da matemática, você leva um tempo, né? Cada um tem seu tempo de maturidade para compreender aquilo. E pegando para a prova especificamente, questões de áreas e volumes são questões muito fáceis de ser contextualizadas, né? Que é o foco da prova do Enem, né? Então isso, assim, nesse aspecto é extremamente importante. E uma coisa também que, inclusive, num dos programas que eu se não me engano, até o último que eu participei, tem a ver também com a questão de escala, por exemplo, né? Escala de mapas e tudo mais, né? E lembro que eu comentei que a escala nada mais é do que a razão de semelhança. Então, assim, como o Cristiano falou, a geometria ela não parece, mas ela linka, né, com vários outros assuntos. Geografia, por exemplo. Só uma coisa. A Vivi Alencar está sempre aqui com a gente. Vivi, muito obrigado pela presença pelo YouTube. E parece que ela estava lendo o seu pensamento, cara. Ela falou, será que em matemática podem cair escalas e medidas? Para mim é certo. É difícil não cair. Exatamente. Porque razão e proporção, escalas, problemas de escala, problemas de velocidade média básica, até mesmo problemas de densidade, né, que são as 3 que nós estudamos em razão e proporção, sempre caem, né?
e tomando muito cuidado. É Vivi, né? Isso. Vivi, tomando muito cuidado em problemas de escala que relacionam áreas, porque a razão que você vai usar fica elevada ao quadrado. Quando for problemas de volume, a razão fica elevada ao cubo. Presta bem atenção nisso, porque é uma das coisas que dá uma rasteira na gente na hora da prova. Na besteirinha vai ter um distrator lá. Como é? Sempre tem, né? É o forte da casa. Não tem jeito. Bom, em Cris pelo Instagram. Esse aqui é que eu estava treinando semana passada com o professor Valmir, então eu estou melhorando. Ela pergunta, incrível. Vai. Oh, obrigado. Piada horrível, mas continua. Vai cair alguma questão sobre determinantes esse ano? Nunca caiu, né? Não. Caíram questões de matrizes, né? Então, matriz, sim. Assim, não digo que vai cair questão de matriz. Mas, possivelmente caia. Problemas de produto, digamos, né? De matrizes, mas tá envolvendo uma programa, tabela. né? Mas determinante acho que nunca determinante caiu, não. né? Determinantes não. Bom, mas convenhamos, há uns 4 anos atrás nunca tinha caído uma questão de geometria analítica envolvendo a equação da circunferência. Hoje a equação da circunferência é praticamente certo. Toda prova tem 1 ou 2 questões de equação da circunferência, né? Então a gente tem que ficar assim, meio lá, meio cá. Nem sei. Bom, mantendo o foco na prova, que eu gostei dessa pergunta do Eduardo Lopes pelo Instagram. Muito obrigado pela participação, Eduardo. Ele pergunta, no Enem, eles colocam umas fórmulas na prova? Quem Depende do ano, né? Já aconteceu. No próximo assunto. Já aconteceu de uma questão de esfera, né, ele colocar 4/3 de Pierre ao cubo? Não só questão de esfera. Tinha uma questão que envolvia esfera, envolvia cone, envolvia cilindro, ele colocou a fórmula do volume de cada um. Isso. Eu me recordo, não sei se você se recorda dessa, tinha uma de tronco de cone, e que a fórmula é até um pouco grande e tal, você pode resolver por semelhança e tal, mas ele colocou a prova lá, a fórmula lá bonitinho. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas não é nada garantido. Mas quando ele coloca a fórmula, ele não está preocupado em saber se você sabe a fórmula. Ele quer saber se você consegue reconhecer os dados do problema e aplicar naquela fórmula, que é também uma maneira excelente de ser avaliado. Mas fica tranquilo, se você estudou com fórmula ou sem fórmula, você vai saber resolver na hora da prova, tenho certeza. Tem várias musiquinhas também aí? Tem sim. Uma olhadinha. Perfeito. Bom, já entro no próximo assunto ou puxo mais essa pergunta? Vou puxar mais uma pergunta só, que aí já termina essas perguntas que estão na minha mão aqui, a gente parte de novo para os conteúdos que a gente vai abordar. Pega as outras 50 que estão ali. Tem umas 150 aí, eu tô gostando de ver. É isso aí. Mas, ó, gente, pode mandar mais perguntas, tá? Podem mandar, fiquem à vontade, mandem perguntas. Galera do YouTube, do Facebook. O Facebook tem participado pouco. Galera, mandem perguntas. Galera do Insta, podem mandar perguntas também. Todo mundo, a gente está aceitando, beleza? Vamos lá. Flávia Pereira, do Instagram. Como administrar o tempo com questões que demandam muito cálculo? Essa é uma das grandes perguntas do universo. Existem grandes mistérios no universo. Não, estou brincando. Você tentar resolver primeiro as questões mais fáceis, né? Isso é o grande clichê. Pega as questões mais fáceis, às vezes umas questões que você resolve através de produtos de 2 termos, faz uma comparação, e depois você vai dar ênfase a essas questões com um grande texto. O lance é você ter sensibilidade para isso, né? Você já tem que ter feito uma gama de questões para ter sensibilidade. Pô, essa aqui é aquela questão de logaritmo que eu vou levar 6 linhas para resolver e eu tenho que... O que eu sempre falo é o seguinte, se está demorando muito, pula. Mas eu pulei 5 seguidas, minha prova acabou. Não, são 45 não acabou, questões. Exatamente, são 45 questões. Porque não adianta nada você levar 15 minutos de uma questão, você resolver a questão mais difícil da prova e terminar o tempo, você ficar devendo 15. Então, as clichê é ótimo, né? Começa pelas fáceis, né? Mas não tem uma legenda, né? Na questão dizendo que é fácil. Eu sou fácil, não tem, né? Entendeu? Em geral é isso, você lê a questão, você começa a resolver. Geralmente você tem uma ideia inicial de como resolver o problema. Nem sempre a ideia inicial que você tem para resolver o problema é a que vai resolver o problema. Isso aí acontece inclusive com a gente. Sim, lógico. E aí, se começa a demorar muito, se você vê que o caminho que você escolheu não está te levando na resposta, cara, pula. Mas eu pulei 5, pulei 7 seguidas, minha prova... Não, cara, você tem, como você falou, você tem 45 questões,
certo? Até pela questão do TRI, né? Você tem que buscar ao máximo acertar o maior número possível das faces e médias, porque isso faz diferença na tua nota final. Faz muito. Entendeu? Não adianta você acertar a mais difícil e errar 5 faces que a tua nota vai despencar. Porque às vezes ficou certo? no finalzinho e você não Exatamente. conseguiu fazer porque levou E muito esse é o ponto mais importante. Você ter varrido a prova inteira é, para mim, o ponto principal, que é o que a gente mais escuta, e é comum, porque é uma prova muito longa, são 90 questões. Não é o caso agora, mas já houve época que a prova de matemática era junto com português e redação, então era um caos, né, e eram 2 dias seguidos. Mas o mais importante é o aluno conseguir terminar a prova, conseguir fazer a prova inteira. Porque o que eu mais escuto, pô, faltou tempo, às 15 eu tive que chutar, seja o que Deus quiser, é difícil. Exemplificando e corroborando com o que você falou, na prova passada teve uma questão, falando de foco de incêndio, em que um bombeiro tinha que se posicionar numa distância que era o dobro da outra. Aquela questão era uma questão difícil. O enunciado dela era pequeno. E aquela questão era uma questão difícil, uma questão que você tinha que usar ou geometria analítica ou tratar de círculo de Apolônio. Isso que eu ia falar, a questão do círculo de Apolônio, né? Quer dizer, uma coisa muito pouco vista. E aí, voltamos. Tem que ter sensibilidade de falar assim, não, essa daqui é aquela que eu vou fazer por último, porque vai me tomar muito tempo e eu não vou perder essa. O negócio é ter essa sensibilidade, como vocês bem falaram. Bom, mediunidade. quase isso. Bom, voltando para os assuntos aqui, o terceiro assunto que mais aparece aqui, a gente tem os dados aqui nas mãos, estatística e probabilidade, 21,3%. Aí tem ali a divisão média, moda, mediana, desvio padrão, interpretação de gráficos e tabelas, e probabilidade. É um assunto que aparece bastante. Você vê que a diferença não é muito grande, por exemplo, para geometria e grandeza e medidas, né? E aí, estatística e probabilidade, o que tem que estar atento? Assim, o que está fresco na memória? Do mesmo modo que o Gustavo falou que operações fundamentais acaba sendo inserida em porcentagem, essas coisas, isso aí também. Porque qualquer gráfico, a interpretação de gráfico recai na estatística, entendeu? Então, às vezes, a questão é uma questão de porcentagem, mas tem um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um histograma, alguma coisa do tipo. E, bom, isso aí é estatística. Agora, assim como eu acabei de comentar de geometria analítica, em que a equação da circunferência tem caído, desvio padrão é algo que tem aparecido com mais frequência. Sim. Frequência estatística também. Com mais frequência. E você tem que saber esse conceito do que é a relação existente entre desvio padrão e a variância. Por quê? Porque, às vezes, o cálculo não é muito grande. Existem questões que a desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Uhum. Ele te dava a variância, você levava ao quadrado, ou vice-versa, ele te dava 1, você tirava a raiz quadrada. Se você tem um conceito, você vai resolver com facilidade. Entende? Mas, voltando ao assunto, o fato de estatística ser tão presente, né? É por conta disso. A prova é lotada de gráficos, né? Interpretação de gráfico existem muitas questões com interpretação de gráfico. Né? Não só por matemática, né? Não, exato. E assim, para mim faz todo sentido a estatística cair bastante, porque, enfim, é um assunto que está muito quente, né? Então, você tem aí uma ciência e ciências atuariais que trabalha exatamente com isso, né? Então, precificação de seguro e tudo mais, né? E probabilidades, etc. E aí, como, né, assim como lá, né, nas operações básicas, né, o que puxou a porcentagem para o que puxou, né, a porcentagem para sempre foi o assunto porcentagem, aqui, né, em estatística de probabilidade, interpretação de gráfico é o que puxa. E só pegando o gancho aí do desvio padrão, mais do que saber calcular, porque como o Cristiano bem falou, é uma fórmula que é uma fórmula até difícil, né, que é a raiz quadrada da variância, que já não é uma fórmula simples. Sim. É o aluno saber o que significa o desvio padrão, né? O que é, né? Assim, mais do que calcular, o que significa, porque muitas vezes na questão cai a interpretação do desvio padrão, que é o seguinte, né? Quanto menor for o desvio padrão, mais regular é a distribuição dos valores. Né? E vice-versa. E quanto maior for o desvio padrão, mais irregular. Então, um exemplo rápido. Você tem, sei lá, R$1.000 para gastar no mês, digamos. Eu não tenho. E aí ele colocou um digamos ali no final. Eu me apeguei ao digamos. E aí, digamos que você, assim, então, considerando um mês de 5 semanas, você tem R$200 para gastar por semana. Certo? Você pode ser que ninguém né? Ser aquela pessoa extremamente regrada, não. R$200 a cada semana. A pessoa que gasta exatamente R$200 a cada semana vai ter um desvio padrão 0.
Mas uma pessoa que chega e, pô, chuta o balde logo na primeira semana, gastando R$ 750, na outra semana gasta 50, aí passa o fim do mês apertado. Ou seja, ela começou gastando muito e terminou obrigatoriamente tendo que gastar pouco. Então, você repara que, em comparação com a média, que é R$ 200 por semana, ela teve um valor muito alto no início e um valor muito baixo no final. Então, a distância desses valores para a média é alto. Então, é isso que faz o desvio padrão ser alto. Então, o desvio padrão ele é um número que te dá o quão mais regular ou irregular é a sua distribuição de valores em relação à média. Então, já teve muitas questões do Enem que caíram que o aluno não precisava calcular. Só e sim olhar o desvio padrão. Você tinha lá o competidor, aí dava a média, dava a mediana, etc. E aí o último critério era o cara que foi mais regular. Então, você olhava o desvio padrão, pegava o desvio padrão menor e já marcava sem precisar fazer conta nenhuma, interpretando não só gráfico, também como tabela, que é também algo que faz com que essa terceira ilha, digamos assim, estatística de probabilidade, tem essa porcentagem tão robusta. A medida de tendência central e a de variabilidade. E aí você tem que saber reconhecer onde é que você Exatamente. vai. Entendeu? Bom, temos mais perguntas. Legal. Beleza? Tomara que a gente saiba responder. Vai. Com certeza. Vocês são feras. Vocês são feras demais. Bom, Antônio Silva, pelo YouTube. Muito obrigado, Antônio. Ele pergunta... esse cara tá vendo? Matemática financeira costuma cair? Sim. Muito. Sim, e às vezes é o catiço quando cai. Problemas Você que... querer aterrorizar ninguém. Tem que tomar muito cuidado com problemas que envolvem valor atual. Quando ele pega as prestações e traz para o valor presente, que não era muito frequente, agora está sendo, ainda bem, né? Porque as pessoas têm que saber isso. Sim. As pessoas... É até um ato de cidadania a pessoa saber fazer isso, né? A pessoa saber calcular o quanto tem que pagar e não ser ludibriada por aí, né? Seja por quem for. E as questões tem que reconhecer quando é juros simples, quando é juros compostos. Cai muito. Matemática financeira em geral é juros compostos. Em geral é. Né? Até porque é o juros que você trabalha. É o juros que você trabalha. Cara, costuma cair e lembra da questão do pula? Pula. Você agarrou Agarrou, muito. pula. Geralmente, principalmente do ano passado, né? Que o cara não só deu uma questão de matemática financeira, como meteu um log neperiano. Log neperiano, que deu muito trabalho. Entendeu? Então... No final de tudo, ainda tinha uma conta com decimal para fazer, né? Não, ele dava valor, mas... Ele dava valor, você mas de tinha que qualquer manipular. forma... Mas as contas com decimais despendiam muito tempo, né? Entendeu? Então, assim, costuma E as cair, perguntas sim. não param. As perguntas não param, gostei, é isso aí. E aí, ó, Lucas Gomes do YouTube pergunta: quais as pegadinhas mais comuns em matemática no Enem? Pegadinhas. Pegadinhas mais comuns. Pegadinhas mais comuns. Lá que é tua. Eu começo com quantos? 50 ou 60 pegadinhas? Por aí. Tem inúmeras pegadinhas. O que você chama de pegadinha é o professor que fez aquela questão, ele é professor como eu, como o Gustavo, e ele sabe o que o aluno pensa, né? Ele sabe que o aluno talvez tire a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado como igual a A mais B, que não é. E ele fala, bom, possivelmente ele vai fazer esse cálculo, então eu vou colocar na letra A o meu distrator como sendo isso, entendeu? Todas elas, você pode ter uma pegadinha, você pode ter uma coisa que vá supostamente te enganar. Né? Te ludibriar. Te ludibriar, cara. Existem inúmeras, por exemplo, clássica, né? Todo professor de matemática acaba falando sobre isso nas primeiras aulas de porcentagem. 2 aumentos sucessivos de 10% é igual a um de 20%. Está errado. 2 aumentos sucessivos de 10% equivalem a um único aumento de 21%. Isso é o que você chama de pegadinha, que pode ser chamado de pegadinha. Eu estou olhando para a câmera certa, é o YouTube. YouTube, por ali, né? O que você chama de pegadinha é uma questão de conceito. É uma questão conceitual. Se você tem aquele conceito bem arraigado, você não vai errar. Não vai ter problema nenhum. Eu acho assim, no Enem especificamente, né, se eu interpretei direito o que ele quis dizer por pegadinha, porque antigamente tinha umas questões que, como é que eu vou dizer, rolava até uma... Quase te direcionava a resposta errada. Meio isso, assim, sabe? Você tinha umas opções que, não sei se era feito por maldade, mas você tinha eu não estou sabendo achar a palavra agora, mas era uma coisa assim,
que beirava o mau caratismo, digamos assim. Porque era uma questão... Não tinha sempre tá certo. Tem, mas isso em concursos muito antigos. No caso do Enem especificamente, geralmente as questões bem feitas, inclusive, o que acontece você tem um caminho da solução que leva à resposta certa. Mas, como o Cristiano falou, os professores que montam as questões, né, tem professores pelo Brasil inteiro, são professores como nós. Então, assim, eles sabem geralmente os erros que os alunos cometem. Então, muitas vezes, nesse caminho aqui, tem muito aluno que, aqui vai tomar tal caminho que vai levar a tal resposta. Entendeu? Não é uma pegadinha, não é uma maldade, é apenas uma constatação de que, assim, muitos alunos, se o aluno vem até aqui, ele, digamos, tem 75% da questão, digamos assim. Mas aqui, geralmente, ele costuma errar esse tipo de caminho e levar. Às vezes, o aluno erra já no início. Já no início da interpretação, ele errou e já levou uma resposta totalmente diferente. Então, muitos professores, quando montam a questão, ele tem essa preocupação de pensar nos possíveis caminhos que o aluno possa tomar. E aí, ele vai colocar as possíveis respostas. Se o aluno toma aquele caminho errado, vai ter a resposta errada que ele achou. Mas não foi uma pegadinha, não foi uma maldade do cara que montou. Vai sair felizão assim, ainda acertei tudo. Sim, foi maldade sim. Bom, mas vamos lá. Temos mais perguntas e temos mais uma areazinha aqui que a gente vai conversar. O nosso tempo já não está mais tão comprido assim, mas só queria lembrar uma coisa. Para ficar fera nesses conceitos, para mandar bem, a gente tem uma plataforma muito bacana, que são os nossos... .br/percursos. Bom, e aproveitando que a gente está falando do percurso educativo, temos aqui uma última ilhazinha, que é a ilha de álgebra e funções. Muita gente tem procurado, vai lá no nosso percurso e entra em álgebra e funções, assim, a galera deve ficar se questionando, né? Tipo, caramba, mas eu quero saber uma função. Tá, beleza. Operações básicas, tudo bem, mas funções, função de primeiro grau, como é que é essa questão? Função quadrática, né? Função afim. Por exemplo, função do segundo grau, ele pode saber como determina as raízes, ele pode saber o x do vértice, o y do vértice, mas se ele não conseguir ler um problema, entender que aquele é um problema de máximo e mínimo, que ele vai ter que usar numa hora, o ponto máximo, que é o x do vértice, né, quando A é negativo, e o valor máximo, não adianta ele ter. E é isso que talvez traga um pouco de insegurança no cara, entendeu? Porque ele tem que saber como se calcula as raízes, tem que saber a fórmula de Bhaskara, eu estou pegando a função do segundo grau como mote, e ainda assim ele tem que saber interpretar. Se não me engano, no último, teve uma questão da catedral que você tinha que colocar o eixo corretamente para você resolver aquela questão e saber, acho que era a altura da catedral, se não me engano. Isso torna difícil, né, Gustavo? A interpretação, assim, muito me surpreende, por exemplo, a função ter uma porcentagem tão pequena. Né? Porque matemática, função é praticamente tudo. Né? Tem 2,2%, função afim, 2,5%. Se você não sabe função, você não consegue andar na matemática, basicamente isso. Mas aí, pegando principalmente o exemplo que ele está dando aí na caixa de função quadrática, né? A clássica pergunta, né? Mas aqui eu quero x ou y do vértice. Interpretação, né? Entendeu? E aí passa muito para a interpretação. Assim, eu acho que os conceitos, talvez o mais complicado seja o logaritmo, porque os alunos se enrolam. Né? Que é muita operação nova, uma conta diferente. O logaritmo costuma ser algo que os alunos costumam não gostar. Mas os conceitos em si de função afim, função quadrática, e principalmente função exponencial, costumam não trazer muitos problemas. Mas, na prova em si, pela questão da interpretação, né, é que costuma trazer problemas. Então, aí, assim, em termos de conteúdo, é importante, né, principalmente estou vendo aqui, né, função trigonométrica, não costuma cair muito, mas geralmente quando cai são questões tranquilas. Né? Lembrar aí que a variação do cosseno, né,
vai de -1 até 1. Bom, Ele pede valor máximo, valor mínimo, etc. Bom, falando nisso, só para fechar, porque também nosso tempo já está acabando. O tempo urge. O tempo urge. Você tocou nesse assunto, eu vi aqui, tem a pergunta da Jane Santos, é isso mesmo, Jane Santos do YouTube, muito obrigado pela participação. Ela pergunta, questões com lei do seno e cosseno são muito frequentes? Sim, são. Sim. Lei dos senos, mais lei dos cossenos, inclusive, do que lei dos senos, tá? Sim. E a gente tem que memorizar aqueles básicos, né? Que geralmente a gente... Sobretudo esses problemas de lei do cosseno é complicado porque você tem que saber o ângulo que você vai tratar, porque se o ângulo for um ângulo maior que 90 e menor que 180, o cosseno é negativo, e se você esquecer de colocar o valor negativo, vai ter uma resposta lá, como o Gustavo estava falando, e assim, e aí... Vai falar que a prova foi maldosa. Não, é só você tem que... Problemas de lei dos cossenos caem bastante. É isso aí, cai muito então. Sim. Vale Isso a é pena questões dar uma de... reforçada. Tem um posto aqui não sei aonde, quer ver a largura do rio, aí caminha não sei quanto, mede o ângulo teodolito e tudo mais, que são clássicas de direitos escoceno. Isso aí tem que saber, isso aí não tem jeito. Bom, perfeito. Gente, é isso. Temos o quê? Ah, tá colocando ali, a galera colocou. Não, se quiser, não, né? Bom, a gente fica por aqui, é isso mesmo? Bom, nosso tempo já acabou. Eu só queria lembrar que amanhã, 18h30, 6h30, aqui nas redes sociais da TV Escola, YouTube, Instagram e Facebook, estaremos ao vivo fazendo uma live aqui, conversando sobre ciências da natureza. Então, galera, vocês hoje tiveram aqui uma live com a gente em matemática e amanhã tem ciências da natureza. Queria agradecer, professores, muitíssimo obrigado, como sempre, vocês já são de casa. Muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Alguma consideração final? Aquele abraço, aquele beijo, gente. Um beijo para minha mãe. Te amo, mãe. Também, mãe, te amo. Só um beijo para todo mundo mesmo. Valeu. A gente fica por aqui, gente. Espero vocês amanhã, aqui nesse mesmo horário, viu? 18h30. Até. Tchau, tchau.